Este vídeo é constituído principalmente pelos relatos de experiência do Sr. Josias Chagas quanto à prática de arquitetura vernacular tradicional na ilha de São João dos Ramos, em São Caetano de Odivelas, no litoral do Pará. Me chamo Josias Palheta Chagas, nascido na ilha de São João dos Ramos. Eu morei até a idade de 16 anos lá. Após isso, fui para Belém Belém e voltou. passei um tempo lá. Depois voltei para São Caetano de Odivelas, que até hoje eu moro. De São Vi João. o desenvolvimento de São João dos Ramos, vi como era construído as casas, certas, por exemplo, barracas que foram começadas lá, eu não vi, mas teve relato do meu pai, enquanto vivo, que me contou como eram feitas as construções. E as barracas, quando a vila começou, por exemplo, começou com uma barraca só. Ele era um pescador que veio da Vigia para essa área nossa de São Caetano, que o nome dele era Domingos Ramos, que era o pai do meu avô, Bento. Então, quando ele veio para São João dos Ramos, de acontecer do quê? Dele achar, encontrar a ilha ali, era uma ilha cambeira bem próxima do rio, que era o que passava em frente à ilha, então era o local que ele pescava. Então ele achou melhor do que fazer uma barraca para passar a semana pescando, para poder depois voltar para Vigia, porque era longe. Vigia para São Caetano é uma boa distância. Então aconteceu o quê? Dele achar aquele local e fazer uma barraca. Aí ele fez a barraca dele. A barraca era construída como? Ao roliço. Como era a ilha, tinha bastante madeiras, então ele cortou as madeiras realmente da própria ilha lá e construiu a barraca. Sendo que, nesse período, tinha muita onça. Então ele fez o que? Uma barraca alta, aproximadamente uns 3 metros de altura, e o assoalho, ela passava, as pontas das varas passavam do limite da beira da barraca, que era para poder ter proteção para que a onça não pudesse subir para a barraca. Era fechada as portas na frente e atrás com vara bem fechadinha para também ela não ter acesso nem pela frente nem por trás da barraca. E ele passava a semana ali. Nesse período era salgado o peixe, na verdade, né? Porque não tinha gelo, não tinha condição de ter gelo na época. Então ele passava a semana salgando o peixe e a partir daqui passava, que ele terminava a pescaria dele, ele voltava à vigia. São João do Ramos começa assim, com o pescador. A partir do, do tempo que vai passando, ele resolve vir trazer a família toda dele, os filhos, a esposa, algumas pessoas amigas também que se interessaram de fazer casas lá, e a partir daí começa a vila. E as casas de barro, eu conheci as construções porque da, construí com meu pai Já chegou a morar a em um? casa e morei em casas de barro ainda. Sendo que as casas de barro, elas foram começadas a ser cobertas com palha. Ao passar do tempo, ela passou a ser de telha. Mas o formato, na verdade, da casa de palha, ela era feita, por exemplo, de pau roliço no começo. Mas como ela se destruía mais rápido, então eles passaram a construir com pau de lei, que era achas. Partia-se as madeiras de lei, como capu, pupuca, esses tipos de pau, porque tinha facilidade de partir para poder colocar o barro. Então era o que? Colocar as achas todas em pé, depois vinha as varas, colocada por dentro e por fora, amarrado com cipó, que nessa época não tinha ainda o prego com facilidade, era amarrado com cipó, por exemplo, cipó titica, que demorava bastante tempo de se destruir, e depois colocava seus barros nos vãos das varas, e que a sustentação eram as achas. Então essas achas, por ser madeiras de lei, elas levavam bem mais tempo. Se usava com matê para queimar o piso, extraída uma casca de uma madeira, por nome matê, tirava a tinta,
colocava um pouco de cinza dentro para ela engrossar, fervia, aí a tinta ia engrossar e queimava o piso, ele ficava bem pretinho, bem durinho. Na hora que ia puxar, meter o barro para fazer o piso, eu metia a tinta do Kumatê com ele, aí ele dava sustentação na terra, né, para não ficar barrado. Ao passar disso, tinha pessoas que rebocavam as paredes para dar um formato como se fosse uma parede feita de tijolo, mas na verdade não era, ela era de barro. Até hoje ainda tem essas casas assim, rebocadas, que a gente passa e te imagina que é de tijolo, mas na verdade elas são construídas de madeiras e barro. Como tira o cavaco? O cavaco, na verdade, ele é tirado o seguinte: não são todas as madeiras adequadas para tirar o cavaco, que precisa partir a madeira. Então ela tem que ser uma madeira que tenha uma facilidade de partir. Então, qual a madeira que mais tirava seu cavaco na época? Era a quaruba, não é dura, ela é uma madeira mole, mas durada, né? E a outra era o miri, ela era uma madeira dura, mas em si boa de partir. O que se fazia para partir, para tirar o cavaco, na verdade? Derrubava os paus, também não muito grosso, porque senão não daria condições de tirar o cavaco, numa medida aí de 50 a 60 centímetros a largura da tora, porque não poderia tirar o cavaco também muito largo, que o sol automaticamente ia fazer ele dobrar e ele ia partir. Ele tinha que ser numa proporção aí de 25 a 30 centímetros no máximo de largura. Mas geralmente eles tiravam 20, 18. Então, como se fazia para tirar ele? Antigamente tinha um tipo de serrote que dava-se o nome de roladeira. Por quê? Porque cortava os rolos pequenos de madeira. Então deram o apelido desse tipo de serrote roladeira. Torava a toras com 50 centímetros de comprimento, né? Se mandava fazer na época, era como se fosse um facão, mais grosso, que ele segurasse para colocar e bater. Então, automaticamente colocava na boca do pau, ele na beira do pau aqui, né? E pegava dois pau e batia no lado dele. Pá! Aí automaticamente aquela madeira partia, isso aí é tipo uma tábua pequena. Aí depois pegava o teçado, limpava ela bem limpinha, direitinho. Aí na beira dela, na parte da beira, pregava-se um prego. Esse prego que era a sustentação na vara. Então tiravam varas, varinhas finas, aí pregava em cima para poder ser a seguração do cavaco. Aquele prego ia, segurava lá, que segurava a cabecinha do cavaco. Então automaticamente ele era posto por cima da outra, entendeu? Num formato como se fosse uma telha brasilite, ela encaixa uma em cima da outra, assim mesmo era o cavaco, entendeu? O telhado de cavaco na casa de barro é porque o formato da casa de barro coberto com cavaco, ela é bastante, a queda é bastante grande, porque o cavaco ele é totalmente liso, entendeu? Então, quando a água escorre no cavaco, ele não pode, a madeira não pode ser lisa. Por isso se forma assim um modo de espocar cavaco, dá o nome de espocar o cavaco, porque quando espoca o cavaco, fica as fibras da madeira e por aquela fibra que automaticamente a água escorre para não passar para o lado do cavaco. É ela que forma o modo de escorrer a água pela fibra, aquela que fica o formato da fibra ali da madeira e ela escorre. Então ela é um sentido bastante grande a queda. Sendo que, ao passar do tempo, foi diminuindo a quantidade de madeira por a ilha ser pequena. Ela não é uma extensão muito grande. Eu não sei te especificar o Tamanho da ilha. tamanho da ilha, né? Mas ela não é muito grande. Então, a madeira foi dificultando. Eles tentaram fazer.
um modo diferente para cobrir as casas. Aí o que foi que aconteceu? Acontece o seguinte: passaram a começar a cobrir as casas de barro com telha.